Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Acho que é o segundo vídeo que eu gravo. Tentei gravar um vídeo, né, mas acabou dando errado, né, no finalzinho da gravação. Mas agora eu vou falar melhor com vocês, até melhor que o conteúdo do vídeo ele tá mais claro pra mim, sabe? Sobre o que eu quero falar, né, que eu fui só gravando, então foi só saindo as informações. Bom, o primeiro vídeo tá lá, né? Claramente o canal é sobre escrita. E hoje eu quero falar sobre finalizar uma obra, né? Finalizar um livro, né? O que é um livro terminado, né? O que é um livro? Terminei de escrever meu livro. Você só termina de escrever seu livro, você só termina todo o trabalho do seu livro quando você publica ele, né? É uma dura realidade que alguns escritores não aceitam, né? O que é um escritor? Eu vou explicar para você o que é um escritor. Apesar de eu me auto-intitular um escritor, eu me auto-intitulo um escritor no sentido prático. Porque no sentido profissional eu não sou. Por que não? Porque eu não tenho nenhum livro publicado. Né? Então não tem como uma costureira ser costureira se ela nunca costurou, não é verdade? Ela nunca foi lá e terminou um reparo, terminou um vestido. Ela nunca terminou um trabalho. Né? Ela nunca fez um trabalho. Não tem como você se chamar músico se você não sabe tocar. Não é verdade? Não tem como chamar você de médico se você não estudou o ofício e não pratica o ofício. Você não é um médico. É uma pessoa formada em direito. Não necessariamente ela é uma advogada. E muito menos se ela passar pela OAB, se ela não advoga, ela não é uma advogada. Pode ser no sentido teórico, pode ser no sentido ideal, minha, passando uma OAB da vida, mas se ela não exerce o ofício, ela não é, né? Então, no sentido prático, talvez ela seja. Mas no sentido real mesmo, não tem como ser. Ela não é um profissional na área. A mesma coisa é o escritor. O escritor, ele não pode ser um escritor não igual o católico, né? Ele não pode ser um escritor não praticante. Não existe isso. O escritor, ele tem que praticar. Então, o que faz uma pessoa ser um escritor? Uma obra publicada. O que é a publicação de um livro? A publicação de um livro é como se fosse um carimbo, né? Um selo que você coloca e fala, ó, eu terminei, né? Eu sou um escritor verdadeiramente. Você pode bater bota, ninguém nunca comprou, nunca leu seu livro. Mas se você terminou um trabalho, você é um escritor, né? Você é um escritor. E é importante que vocês. Eu quero falar, acho que ficou claro isso, né? Questão da obra, né? O seu trabalho finalizado, ele é o selo, a publicação é o selo de que seu trabalho foi finalizado. Eu sou totalmente contra mudanças pós-publicação. Por exemplo, eu publiquei um livro e vi que tinha um capítulo muito mal escrito, os diálogos são superficiais. Eu vou lançar uma nova edição mudando isso. Cara, não faça isso. Não faça isso, porque o que é a escrita? A escrita, ela é fruto do seu eu daquele momento. Independente se você é um escritor arquiteto ou jardineiro, você planeja ou não planeja. Cara, não interessa. O que você planejou, ela é fruto daquele seu tempo. Né, daquele momento que você está passando. Né? Se eu estou passando por dificuldade financeira e o meu personagem também passa isso, é óbvio que você vai refletir as suas dificuldades no personagem. Se você está passando uma boa vida financeira e você tem medo de perder isso, você vai refletir isso. E é aquilo que você está vivendo naquele momento. E você vai mudar porque ficou mal escrito? Então, eu sou totalmente contrário a isso. Tá? Eu digo, justamente, para mim esse é o ponto central. Se tratando de escrita literária, tá bom? Não escrita técnica. Escrita técnica envolve outra parada, é outra coisa. Escrita técnica tem a ver com lecionar, com ensinar, expor uma tese. Então, ter tantas edições com revisões, mudanças, é normal se atualizar, mas uma obra literária, ela é fruto do seu eu. Ela é fruto da sua imaginação e memória daquele momento. O Emanuel que escreve hoje, nessa sexta-feira de novembro de 2025, não é o mesmo Emanuel que vai escrever amanhã. E não é o mesmo Emanuel que escreveu ontem.
Então, é muito importante que você entenda isso. A importância da literatura nesse sentido é esse, né? E aí eu vou para outro ponto. É muito importante, não escreva histórias medíocres, né? Não escreva histórias medíocres, superficiais, e não é simplesmente porque você deve ser um grande escritor, um escritor muito habilidoso. Não, não é sobre isso. Não é sobre isso. E isso é obrigação sua, ser um bom escritor. Você, pelo menos, buscar ser um bom escritor. É uma obrigação sua. Não escreva histórias medíocres, por quê? Porque o livro que você está escrevendo, ele deve valer o tempo que o seu leitor vai dedicar a ele. Tá certo? O tempo que o seu leitor podia estar dedicando a outra obra do Tolkien, do Shakespeare, do Dostoiévski, do Tolstói, entendeu? Tanto outros autores clássicos, muito melhores do que todos nós que estamos... Machado de Assis, José de Alencar, entendeu? Ele vai estar dedicando o tempo dele, que é o bem mais valioso que uma pessoa pode ter. As empresas pagam, mal ou bem, né? Mas pagam a gente para dedicar tempo para ela. Você vai estar fazendo o seu leitor gastar o tempo dele com o seu livro. Então, valorize a sua obra. A valorização da sua obra, ela tem que partir desse ponto. Eu vejo muitos escritores quase que com um espírito assim narcisista, quase psicopático mesmo, sabe? Psicopático mesmo. Psicopático, psicótico, não tô lembrando. Mas um espírito assim bem narcisista, de autorreferência constante, sabe? De que, não, eu tenho que valorizar a minha escrita. E para valorizar a minha escrita, a melhor forma de fazer isso eu estou me expressando, a minha expressão ela tem que ter valor, como eu falei no início, tem que ter valor, então o que eu produzi naquele momento é aquilo ali. Negativo. Eu sou contra revisões e mudanças, na verdade, no livro, desculpa pelo todo esse barulho, tá? Após a publicação, entendeu? É como você quer, não, essa camisa ela não ficou boa com manga, então eu vou ter que cortar, né? Refaz, corta, já tá em todas as lojas, mas corta, tem que cortar. Manda os atendentes cortarem a manga porque ela não ficou boa de manga. Não pode, entendeu? Não é assim que funciona. Então, antes disso, edição, revisão, leitura crítica, leitura beta, tudo isso serve para mudar a obra. Nossa, que não ficou legal, esse diálogo tá uma merda. Esse diálogo aqui ficou superficial. Esse diálogo aqui tá feio, tá mal intencionado. Se realmente é esse aqui que você quer passar, entendeu? Todas essas coisas. Isso é antes da publicação. É um trabalho que é feito antes da publicação. Ele serve para isso mesmo, para fazer alteração na obra. Ah, mas Emanuel, você falou que era expressando aquele momento. Sim, mas a mudança que você faz antes da obra também é expressando aquele momento. Tá bom? Isso é valorização do seu trabalho. E não escrever uma história medíocre é o mínimo que você deve fazer. Por quê? O tempo, como eu falei, o tempo é o bem mais valioso que a gente vai ter. O tempo que eu podia estar me dedicando para minha família, me dedicando para o meu filho, para minha filha, ou um pai de família, ou um jovem se dedicando para estudar para faculdade, para concurso público, ou uma filha que cuida da avó, da mãe, e vai estar dedicando para sua obra. Então, leve a sério o ofício de escritor. Não escreva histórias medíocres, superficiais, entendeu? Não valorize tanto a técnica em prol de um esteticismo da escrita, em detrimento da profundidade da história dos personagens. Tá bom? E isso aqui não tem nada a ver com escritor jardineiro, escritor arquiteto, seja lá o que for. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com valorização. Isso é o que valoriza a sua obra. É o tempo que o leitor dedica a ela. Entendeu? Que o leitor dedica a ela. É isso que valoriza a sua obra. Tá certo? Eu vou gravar outros vídeos sobre dica de escrita, word building, etc e tal. Eu pretendo fazer vídeo assim mesmo, porque eu não tenho tempo para editar vídeo. Né? Eu trabalho pela parte da madrugada, então o tempo que eu tô fazendo as coisas de casa, minha esposa tá grávida, tô escrevendo, tô estudando, então eu vou publicar o vídeo assim mesmo, talvez eu faça só uma arte thumbnail mesmo, mas eu vou publicar vídeos assim, tá? Até porque você consegue colocar
na paredinha assim, para ficar escutando, né, enquanto você faz alguma coisa. Então, reforçando, não escreva histórias medíocres, né? A sua obra ela tem que valer o tempo do leitor. Ela tem que valer, tem que ser boa, né? Ah, mas Emanuel, não ficou boa. Ela ficou uma obra horrorosa. Ou o meio do livro ficou muito ruim. Cara, o próximo você melhora. Tá? O próximo você melhora. O próximo vai lá e prova que você sabe o que você está fazendo. Prova que você não é um amador, que você sabe o que está fazendo. Entendeu? Prove que você não escreve porque você acha bonitinho. Porque é bacana, é divertido, né? Porque é divertido, é bacana escrever coisas que a gente gosta. Trabalhar com o que a gente gosta, né? Então, não esqueça, não escreva histórias medíocres, tá? Faça valer o dinheiro gasto que você faz na publicação. Faça valer o dinheiro do leitor. Faça valer o tempo do leitor. O dinheiro é isso aqui, comparado com o tempo que o leitor vai ter que dedicar para sua obra. O tempo gasto, ele dói mais do que o dinheiro que falta no bolso. Pode ter certeza disso. Mas pode ter certeza disso. Entendeu? Mas pode ter certeza. Tu terminar um livro ruim e tu falar, putz, eu podia ter lido outra coisa, cara, é pior do que perder dinheiro. Porque o dinheiro você trabalha, você recupera. Entendeu? O tempo não, o tempo já passou. Entende? Então, escrevam histórias que valem o tempo do leitor. Tá certo? Muito obrigado, até o próximo vídeo. O próximo vídeo eu acho que eu vou estar falando sobre uma técnica de desenvolvimento de personagem que eu uso bastante, né? Que eu indico para as pessoas que escrevem junto comigo, meu afilhado, meu amigo, por aí vai. Espero que ajudem vocês, tá certo? Muito obrigado. Deixa um like aí, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, comente o que você achou do vídeo, sua opinião. É isso, tô tentando gravar uns vídeos, né? O último foi há 3 semanas atrás. Eu gosto muito de falar sobre escrita e essa foi uma forma que eu achei de não perturbar mais do que eu já perturbo os meus amigos sobre escrita e compartilhar também, né? Tudo isso, toda a minha opinião sobre isso, né? Tá bem? Muito obrigado. Bom dia pra vocês.